Minha amiga e meu amigo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mandou a polícia cumprir a prisão do empresário Frederico Jaeger. Ele é acusado de ter promovido um bloqueio nas vias públicas em 2022, quando daquelas manifestações dos caminhoneiros. E ele foi julgado e condenado a 5 anos de prisão, inicialmente em regime semiaberto. Ou seja, essa é mais uma prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Mais uma entre tantas. E a coincidência é que só manda prender trabalhador, só manda prender patriota, só manda prender pessoas que estavam manifestando por não concordar com o desmonte do país. Não se viu até aqui Alexandre de Moraes mandar prender traficantes, desordeiros, criminosos? Não. Narcoterrorista? Não. Senhoras e senhores, prestem atenção. Preste atenção. O ministro Alexandre de Moraes, ele não tem nenhuma condição moral, e não é trocadilho, não tem nenhuma condição moral, ética, política ou jurídica para mandar prender alguém. Mesmo assim, ele está aí, mandando prender toda semana. Toda semana nós temos notícia de que ele mandou prender alguém. Repito, e esse alguém nunca é um traficante, nunca é um bandido, só trabalhador. O ministro Alexandre de Moraes, pela situação em que ele se encontra, completamente encalacrado, mais cagado e sujo que pau de galinheiro, deveria estar preocupado em se defender. Se é que cabe defesa para os seus vacilos. Mas não. Fica o tempo todo dobrando a aposta. Perseguindo, prendendo pessoas que não mereciam estar passando, não deveria passar o que está passando. Mas você pensa assim, essa tirania, essa loucura, essa arbitrariedade não vai passar? Vai passar. O ministro Alexandre de Moraes está vivendo os seus últimos momentos, está dando os seus últimos gritos, está tomando as suas últimas decisões. Mesmo porque, senhoras e senhores, se não for agora, será depois, esse depois não é muito distante, vai ser na mudança de governo, na mudança de legislatura, ele vai ter que responder pelos seus atos. Ele vai ter que responder pelo que aconteceu com o Clezão, que perdeu a vida num cárcere pedindo socorro que foi negado por ele. Ele vai ter que responder por esse festival de bizarrice em torno desse inquérito da tentativa de golpe de Estado, não é só isso, também das fake news. Mas o fato que mais vai exigir dele uma explicação, e eu acredito que não caiba explicação e nem justificativa, é o caso em que a esposa dele, a senhora Viviane Bassa de Moraes, advogada, celebrar uma parceria com o Banco Master do mafioso Daniel Vocaro e receber e ter no contrato um valor de 130 milhões de suposto honorários. E que desses 130 milhões já levou mais de 80. E não levou mais porque o banco quebrou. Foi dissolvido. Isso precisa explicação. Alexandre de Moraes precisa explicar como é que ele voou em 8 ocasiões em jatinhos de Vocaro. Um mafioso que se encontra preso por práticas de maus feitos e não para por aí. O ministro Alexandre de Moraes, que ainda provoca o terror, que ainda causa medo, que ainda usa a sua caneta para promover a injustiça, acredite,
acredite, muito em breve vai estar respondendo e pagando pelos seus atos. O fim desse senhor se avizinha. Não precisa de binóculo para ver que lá no horizonte já desponta. E quando a casa dele cair, acredite, é impeachment, é cadeia, é abandono dos seus comparsas, melhor dizendo, dos seus amigos. Esse senhor terá uma vida desgraçada e desesperada, e não é sem razão. Ele fez por merecer. Alexandre de Moraes vai ser alguém que vai entrar para a história como exemplo a não ser seguido. E eu disse em outros vídeos e repito aqui, os seus familiares vão ocultar o seu parentesco com ele, vão até entrar na justiça para mudar de sobrenome, porque ao ser associado a ele, serão renegados na sociedade. Esse senhor colocou um monte de inocente na cadeia, mas esses inocentes sairão um dia, cedo ou tarde sairão, enquanto ele está entrando numa prisão perpétua, de onde ele nunca mais vai poder sair, do isolamento, da renegação. Então, acredite, nenhum mal dure para sempre. O ministro Alexandre de Moraes, com todo o seu festival de maldades, está dando os seus últimos gritos, os seus últimos passos, para botando em prática as suas últimas ações. Hoje a gente está vendo brasileiros pedir dosimetria, hoje a gente está vendo brasileiro pedir anistia. Amanhã quem vai estar pedindo tudo isso é ele, e para ele mesmo, porque a gente sabe aonde ele vai terminar os seus últimos dias desgraçados e miseráveis, num fundo de uma cela fria para pagar pelos seus muitos atos ilegais. Minha amiga e meu amigo, no decorrer da semana passada, aqui do lado, na Venezuela, 8 ministros do Supremo Tribunal Federal deles foram destituídos. E alguns meses atrás, muitos achavam que isso era inimaginável na Venezuela. E lá, o poder mudou de tom, os tiranos estão pagando, o tirano mor Maduro está preso, muita gente, muito tirano ainda está para cair naquele país, porque aqui no Brasil seria diferente. Eu tenho dito e repito, os tiranos não são eternos, as tiranias não são para sempre. Passe o tempo que passar, um dia eles caem, porque o único poder que é indestrutível, inabalável e eterno é o de Deus. Do homem um dia cai. E do senhor ministro Alexandre de Moraes e os seus assemelhados estão com dias contados, já estão caindo. Acredite, o chicote vai mudar de mão. O chicote vai mudar de mão. Enquanto o seu Alexandre de Moraes, eu definiria com as simples palavras, uma desgraça.